Então, meu povo, só pra gente lembrar que na semana passada eu mostrei um slide em que a gente categorizava e separava o modernismo em exatamente 3 momentos. Eu cheguei a falar dos 3 momentos, mas aqui eu queria uma dar mais uma aprimorada dentro de cada geração, tá? Então, gente, teve início em 1922, o modernismo brasileiro, longe de criar uma cartilha que vinha de fora, eles queriam pregar a valorização da identidade nacional e nossa cultura. É preciso incorporar nosso folclore, nossos ritmos, nosso tempero, a nossa rica maneira de falar. Isso era primordial. Todo mundo que vai construir alguma coisa nessa época está querendo falar sobre o nosso país. Então a gente vai ter gente que vai produzir filme, vai produzir livro e vai produzir arte, né? Artes plásticas, arte de quadro, de escultura. A primeira fase do modernismo, na verdade, foi a Semana de Arte Moderna, né? Deu o primeiro pontapé inicial, e aí foi compreendido de 22 até 30. Nessa primeira fase do modernismo, a gente vai ver manifesto, revista, grupos recém-formados que se difundiram por nosso cenário cultural com uma intensidade nunca vista antes. Então, começam grupos que, além de artísticos, eles acabam sendo grupos políticos, né? Porque falar da nossa identidade nacional é falar de política. Alguma coisa está sendo negligenciada, porque se o nosso prefeito, por exemplo, do Rio de Janeiro, está tentando reconstruir a cidade e transformá-la numa nova França, tem algo de errado aí, né? Não deveria haver essa necessidade. Para expandir-se, o movimento continuou a divulgação através de revista antropofágica e pelos seguintes movimentos. Movimento Pau-Brasil, Movimento Antropofágico, Grupo ANTA e Verde Amarelismo. Essa é a revista de antropofagia, essa é uma das páginas da revista. Na verdade, eles utilizavam isso aqui para difundir as ideias deles e, assim, só acessava quem tinha dinheiro, a gente entende isso, né? Já não é um costume da gente comprar revista atualmente. Foi um costume por um tempo, mas antes comprava quem tinha dinheiro, quem sabia ler. A população ainda assim era 80%, 75% rural. Existia um núcleo muito pequeno de uma população que era urbanizada e que tinha educação, né? Existiam os outros 75% que estavam sendo explorados ou no campo ou nas fábricas. Manifesto Pau-Brasil, ele é publicado pelo Correio da Manhã, em 18 de março de 1924. Ele foi escrito pelo Oswald de Andrade. O título da ideia prende-se da ideia de que o pau-brasil tinha sido o primeiro produto genuinamente brasileiro de exportação. Então, como era a primeira forma era um manifesto em que você também copiava um formato, né, uma cartilha parecida com os movimentos europeus, e aí você faz um manifesto, e esse manifesto se chama Pau-Brasil porque eles achavam que era a coisa mais genuinamente brasileira que a gente tinha, de exportação, né? Foi uma das primeiras moedas de troca quando os portugueses vieram para cá. Enfim, o manifesto propunha a valorização dos estados primitivos da cultura brasileira. Enfim, a Tarsila do Amaral, gente, ela não participou, eu já falei isso, mas ela se tornou um marco porque quase todas as pinturas dela, para a maioria da galera que estava escrevendo sobre, né, da revista de antropofagia, os livros, o Manifesto Pau-Brasil, achava que a obra dela definia muito bem o homem primitivo. O Abapuru é instigado e pensado a partir da proposta antropofágica e ela faz esse quadro para o marido dela, justamente porque ele começou a difundir essas ideias. E aí é pensar de que alguém que se utiliza pouco da mente, porque está reproduzindo ações, tanto dentro da área rural quanto da área industrial. Alguém que precisa da sua força de trabalho, não tão mental, mas física, para exercer o seu trabalho, sem ter chances de melhora. E essa acabava sendo 75% da população brasileira. Esse quadro, Abapuru, ele hoje está no Malba, que é um museu da América Latina que fica na Argentina. Em 1995, ele foi comprado por um argentino por 2.500.000 reais. E aí ele foi vendido, o argentino botou no Malba, que é esse museu que fica na Argentina. Manifesto Verde Amarelismo, Grupo ANTA. Então,
No decorrer com as ideias difundidas do pau-brasil, do manifesto pau-brasil, né, afrancesado, a galera verde-amarelismo achava muito francês, justamente porque o manifesto já era alguma coisa que vinha da Europa, né? Conforme foi apontado no movimento verde-amarelismo que despontava em São Paulo. Na verdade, esse movimento ele vem para acabar com as ideias da Manifesto Pau-Brasil, porque o surgimento do movimento verde-amarelismo decorre da forma de uma reação ao modelo nacionalista preconizado pelo Oswald de Andrade. O movimento defendia patriotismo em excesso e que eles achavam que Oswald comprava as ideias que vinham da Europa e eles queriam tirar a menor influência possível que a gente tivesse da Europa. E aí eles tinham tendências mais nazistas, né? Uma coisa mais de não mistura de raças e tal. Na literatura, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade são os maiores expoentes, né? São os representantes da primeira geração modernista brasileira. Propõe uma literatura capaz de conciliar as influências e vanguardas europeias com o novo nacionalismo. Eu não preciso dar para vocês literatura porque vocês vão ter depois. É só para entender que todo meio da arte vai andar no mesmo processo, tanto o cinema quanto a música, a literatura, todo mundo vai andar na mesma base. Ele foi o primeiro agitador cultural dessa época, ele era polêmico, era contra as convenções, era irônico, nacionalista, crítico. Ele era um cara que tinha relacionamentos abertos, ele casou mais de 7 vezes, eu acho, trocava uma mulher pela outra com muita facilidade, e a Tarsila do Amaral foi uma das mulheres dele, né? Ele namorou Isadora Duncan, que foi uma das responsáveis pela dança moderna da época. Aqui eu coloquei 2 poemas dele. Os poemas antigamente, eles seguiam a linha da Europa, né? A gente seguia a linha artística da Europa. Então eles tinham frases terminadas de uma maneira quase que cantante, né? Tudo se combinava. E aqui eles vão quebrar muito isso e é praticamente uma história de alguém da população que fosse mais simples, ó. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quis aquecer. Lá, longe a onça resmungava. Au. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhém babá, cum. E fizeram o carnaval. Eu acho que essas palavras que a gente não consegue identificar está muito mais pautado de que existia uma língua antes que a gente viesse para cá. E essa língua a gente não sabe falar. Então seria a língua indígena. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática. No professor e do aluno, e do mulato sabido, com o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Dei-me um cigarro, na verdade, é uma brincadeira com a fala. Porque é incorreto você começar a frase com pronome. Pronome oblíquo? Acho que é pronome oblíquo. Então, quando você fala, vai no mercado, você fala assim, você vai na padaria e pede, me vê 7 pães. Seria incorreto. Correto seria, vê-me 7 pães. Entendeu? Então, é legal que eles estão brincando com o tipo de fala. Então, eles começam a fazer textos que facilitem o entendimento de que antes não entendia a poesia que era feita. Entendeu? É algo a se pensar muito legal. Ele escreve O Rei da Vela. O Rei da Vela é um texto sarcástico. Ele escreve em 1930, 33, eu acho. É um livro que fala do como a burguesia é suja. Que todas as relações são pautadas no dinheiro, né? Que as relações se constroem para a burguesia através do dinheiro. As pessoas casam porque precisam de nome para sobreviver. E ele fala basicamente dessa sujeira, eu conto para vocês melhor na sala de aula. O Mário de Andrade, ele é um mentor intelectual, pesquisa estética, busca a criação de uma linguagem literária brasileira e de arte totalmente popular. Ele escreveu Macunaíma, que é o nosso herói, né, sem característica, porque o filme, por exemplo, mostra isso. No começo, Macunaíma é Grande Otelo. E primeiro que ele nasce de uma indígena, né? E ele tem a pele super preta, super retinta, e ele tem características de negro.
E aí, no meio do filme, ele vira branco e vira um salvador da pátria, sabe? É o mesmo personagem dividido em todas as junções que a gente tem aqui. O branco, o preto e o indígena. O Macunaíma é um personagem preguiçoso e sensual em um só tempo, índio, negro e branco. Ele é um nosso herói. Macunaíma é símbolo de um povo sem formação. Ele nasce negro em uma aldeia indígena. Já na infância manifesta sua principal característica, a preguiça, e desde ter a idade sofre uma pulsão sensual que não conhece limites. Sua saga envolve a busca pelo Muiraquitã, um amuleto de pedra que leva a São Paulo, onde após banhar-se em águas encantadas se torna branco, loiro de olhos azuis. Festejada pelo estilo inovador de uma linguagem da narrativa. A obra traz uma combinação de espaços, dialetos e elementos populares bem ao gosto do programa modernista. Desculpa, gente. Sua ordem não é cronológica ou racional, sua trama é surrealista, onde tudo pode acontecer. Como Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, publicado em 1928 por Mário de Andrade. É um mergulho à nossa identidade nacional, à nossa alma nacional. Coloquei algumas pinturas aqui. Característica da primeira fase: humor, busca da linguagem brasileira, isso dentro da literatura, nacionalismo crítico, ausência de pontuação e simultaneidade nas cenas, pluralidade de perspectiva. A gente tem o Di Cavalcanti, a gente também já falou do Di. Ele primordialmente desenha quem elas chamavam de mulata na época, né? Que eram mulheres que vestiam poucas roupas, eram muito sensualizadas, né? Ou os brancos sensualizavam elas demais, né? Por vestirem poucas roupas. Não exatamente elas eram sensuais. E por terem corpos que tecnicamente seriam mais desejados do que da mulher branca, eu acho. O Brecheret é extremamente inovador, pouco figurativo. Isso é muito legal no modernismo, porque se eles querem sair totalmente da parte realística, e aí a gente tem um escultor que consegue isso, sabe? Ele faz muitas coisas realistas, mas ele também consegue sair do realismo, então ele se adequa muito à sociedade modernista nessa época. O Vicente do Rego Monteiro, ele desenha quase que coisas em alto relevo. Parece que você vai passar a mão no quadro e você vai sentir isso, né? Vai sentir a textura de cada obra. A Rita Malfatti, ela foi rechaçada, né, pelo Monteiro Lobato. Ela ficou anos sem pintar, ela ficou excluída no seu sítio, justamente porque se sentia muito mal por tudo que haviam dito dela, né? O Lazar Segal era um cara que não era brasileiro, ele era lituano, se não me engano. Mas ele vem pra cá e ele participa desse primeiro momento modernista e ele faz várias pinturas que falam da sociedade modernista e falam do folclore, e falam da mulher preta e falam da sociedade em si. Mas a gente vê que em vários lugares a gente vai ver os pintores que andavam com eles e os escritores que andavam com eles. Esse aqui, por exemplo, é o Mário de Andrade. Tarsila do Amaral, a gente já falou bastante da Tarsila. E é isso, meu povo, acabou por aqui.